Aí os teólogos, eles tentam arrumar porque eu acho perigoso quando a gente tenta arrumar soluções. Eu não gosto de arrumar soluções, eu prefiro partir da própria Bíblia e às vezes a gente não chega a uma solução. Mas também nós somos livres para raciocinar e sugerir. E é o que fazem, por exemplo, mestres importantes da teologia assembleana, como Stanley Horton, como Antônio Gilberto, que eu já citei. O mestre Antônio Gilberto, no seu livro, que é um livro fininho, mas tem tantas informações ricas que nós sempre olhamos para conferir, e o capítulo dele sobre o milênio é extraordinário, ele afirma, aqui é uma afirmação dele, né? E a gente respeita, e eu vou destacar, inclusive, porque eu acho importante. Ele diz que vão morrer no milênio apenas os que cometerem pecados dignos de morte. Então, para o mestre Antônio Gilberto, a morte acontecerá, as enfermidades também, mas somente sobre os desobedientes. Então essa é uma afirmação do mestre Antônio Gilberto. Ele se baseia na analogia geral da Bíblia, claro, Isaías 65 lança luz sobre isso. Eu não afirmo isso peremptoriamente, mas eu respeito essa posição do mestre Antônio Gilberto, acho importante, né? Os povos naturais, claro, isso inclusive resolveria um problema, porque muita gente diz assim, se os crentes morrerem no período do milênio, quando vão ressuscitar? Já que a Bíblia só menciona, a última ressurreição que a Bíblia menciona é lá no Apocalipse 20, antes do início do milênio. Então, essa posição do mestre Antônio Gilberto resolveria esse problema, porque se os justos não vão morrer, se eles vão viver durante todo o milênio, não há necessidade de uma nova ressurreição, só haverá a última ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, lá por ocasião do milênio. Então, aqueles que mesmo durante o milênio se opuserem a Cristo e se fizerem ímpios, serão mortos dentro do período. Só que aí tem um problema, porque a Bíblia diz que haverá, ainda vão sobreviver pessoas rebeldes, porque o próprio diabo vai, no final, enganar muita gente, vai conseguir seduzir. Essas pessoas, é claro que elas não passaram pelo milênio na condição de salvas, de santas, e só depois do milênio que elas se rebelaram. É claro que essas pessoas já tinham uma tendência, já estavam aí caminhando estarão, né, num caminho errado. Então, por que eu estou colocando essas posições e confrontando uma com a outra? Porque, na verdade, nós temos que esperar, né? Há coisas que não adianta a gente querer, assim, bater o martelo e dizer, vai ser assim. O que nós podemos afirmar é que vai haver o milênio, isso é fato. Vai haver povos naturais na Terra, isso é fato. Vai haver morte no milênio, isso é fato. Isaías 65 tem um texto claro, ali nós já lemos aqui várias vezes. Vai haver morte. E a Bíblia ali diz realmente, o mestre Antônio Gilberto tem razão, que a morte é dos pecadores. Então é importante dizer que potencialmente povos naturais as pessoas poderão morrer. E poderão também ser enfermas. Mas por essas condições todas que eu acabei aqui de mencionar, as bênçãos de Deus, a longevidade, né, a vida vai ter uma duração muito maior, a saúde será plena e também a vida em todos os sentidos, os animais perderão a ferocidade, vai mudar a cadeia alimentar e tal. Claro que tudo isso, com todos esses fatores benéficos, será muito difícil as pessoas morrerem de enfermidade. É importante dizer que esta profecia sobre a saúde das nações, mediante a árvore da vida, não diz respeito ao milênio, né? Embora a pergunta foi sobre o milênio, essa profecia não é sobre o milênio. Apocalipse 22, 12 já é para depois do milênio. É quando Deus vai restaurar todas as coisas, então não é sobre o milênio. Se fosse sobre o milênio, seria até mais fácil de responder. Porque eu diria, bom, povos naturais no milênio vão se alimentar da árvore da vida, né? Mas não, isso aí diz respeito à eternidade. Já no estado eterno, a Bíblia diz que a árvore da vida será para a saúde das nações. Um segundo ponto, que eu vou reiterar aqui, é que isso é um mistério para nós. Por quê? Porque a Escritura é clara quando diz que não haverá nenhuma doença, não haverá dores, não haverá morte na eternidade. Então, se não vai haver doença, se não vai haver morte, para que as nações precisam comer da árvore da vida para ter saúde? Já que o próprio estado eterno, não é, já será um estado de glorificação. Bom, aí os teólogos eles tentam arrumar porque
eu acho perigoso quando a gente tenta arrumar soluções. Eu não gosto de arrumar soluções, eu prefiro partir da própria Bíblia e às vezes a gente não chega a uma solução. Mas também nós somos livres para raciocinar e sugerir. E é o que fazem, por exemplo, mestres importantes da teologia assembleiana, como Stanley Horton, como Antônio Gilberto, que eu já citei. Então, por exemplo, o mestre Antônio Gilberto, eu já citei aqui, esse livro dele, que é um livreto, né? Muito fininho, o Calendário da Profecia, mas quem não tem esse livro precisa ter. É um livro muito rico. O capítulo sobre o milênio é extraordinário. O capítulo sobre a eternidade é extraordinário. Ele diz coisas que você não encontra, às vezes, em manuais volumosos. Então ele lança a luz sobre questões, e o mestre Antônio Gilberto era um homem que tinha uma comunhão íntima com Deus. Então Deus lhe revelava muitas coisas. Algumas coisas, claro, eu com todo respeito, eram no campo mais da sugestão. Assim, no sentido de sugerir, de propor algo, mas ele mesmo sempre afirmava, o mestre Antônio Gilberto, ele tinha essa característica, ele era humilde a ponto de dizer, olha, isso não é dogmático, vamos esperar para ver, mas ele lançava luz, e eu acho importante isso. Então, ele acredita que esta passagem de Apocalipse 22 e 2 diz respeito aos sobreviventes do milênio, porque, segundo o pensamento dele, aqueles que sobreviverem ao milênio não serão glorificados como a igreja. Então eles vão precisar comer da árvore da vida para viver para sempre. Só que aí cria uma questão, cria um problema, né? Porque e se eles deixarem de comer da árvore da vida? Então eles vão deixar de viver eternamente? Né? Então, e por que Deus vai criar, já que estaremos na eternidade, por que manter duas classes de pessoas? Então, se a Bíblia afirma peremptoriamente que não vai haver morte, não vai haver dor, e ali a Bíblia não diz explicitamente que isso será só para um grupo, ali é geral a informação. Então, eu penso que essa posição ela fica um pouco prejudicada, né? Então, nesse caso, haveria como que duas classes de salvos na eternidade. Então, e também haveria, em tese, até a possibilidade de morte. E a Bíblia diz claramente que não vai ter morte. Bom, nesse caso, Stanley Horton, ele tem uma posição que eu acho que se aproxima um pouco mais daquilo que eu entendo, assim como analogia geral da Bíblia, para explicar essa questão. Stanley Horton, na sua obra sobre o Apocalipse, ele ali afirma que não haverá essas duas classes de pessoas, mas que todos, na verdade, estarão no mesmo estado. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, está implícito que tudo será revitalizado, e os próprios salvos oriundos do milênio serão também glorificados, e o povo de Deus será um só. Não haverá duas classes de pessoas, os oriundos do milênio. Porque senão, veja, os que morrerem no milênio, salvos, né, em tese, se bem que o mestre Antônio Gilberto disse que não vai haver morte de salvos no milênio, mas se houvesse morte de salvos no milênio, eles estariam numa situação melhor, porque eles já ressuscitariam glorificados. Não é? Enquanto que os outros que sobreviveram ao milênio, eles precisariam comer da árvore da vida para sobreviver. Um outro erudito, só para citar, que é Mark Hitchcock, na sua obra sobre o Apocalipse, ele tenta explicar melhor essa questão da cura, e ele diz que o termo cura no grego, que é terapia, né? Terapia, que deu origem à nossa palavra terapia e terapêutico. Então, o termo grego terapia, segundo ele afirma que as folhas da árvore da vida, nesse caso, podem ser semelhantes. Olha como os teólogos começam a querer, aí já entra no campo da filosofia, né? As folhas podem ser semelhantes a vitaminas sobrenaturais, uma vez que vitaminas não são tomadas para curar doenças, já que não vai haver doença de fato, mas para promover a saúde em geral. A vida no céu será completamente energizada, rica e estimulante. Então, nesse caso, Mark Hitchcock, ele diz que todos os salvos terão que comer da árvore da vida para ter, assim, uma vitamina, né, para terem uma condição melhor e irem melhorando e progredindo. Tendo feito essas considerações, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vamos esperar para ver, né? Vamos aguardar. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. De fato, temos aí essa profecia de que, em Apocalipse 22, versículo 2, que a árvore da vida terá folhas que serão para a saúde
das nações. Isso não é no milênio, é já na eternidade. É aí que reside o problema de interpretação. Curta esse vídeo, compartilhe e fique atento. Nessa semana ainda, se Deus quiser, nós vamos aqui divulgar uma grande novidade. Você já conhece a Terra Santa? Já conhece Israel? Deseja conhecer? E quem sabe ter lá, in loco, uma apresentação da escatologia bíblica nos próprios locais ali, no Monte das Oliveiras, por exemplo. Então, se você tem interesse nisso, fique atento, que ainda nessa semana nós temos uma importante novidade para você. Então, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.